Meus irmãos, minhas irmãs, muita paz, felicidade estar com vocês mais uma vez, nesse nosso bate-papo, nessa nossa conversa despretensiosa, mas cheia de carinho, cheia de amor, cheia de vontade de aprender e de crescer. Estava estudando o Livro dos Espíritos, no capítulo 6, sobre a vida espírita, e me chamou a atenção o tópico sobre o ensaio teórico sobre a sensação dos espíritos. E eu trouxe aqui esse livro fantástico, o livro base do Espiritismo, que é o Livro dos Espíritos, para tecermos juntos, alguns comentários sobre o que está escrito aqui. Nós sabemos que nós somos espíritos vivendo uma experiência humana. Nós sabemos que nós temos um corpo físico, que é o nosso instrumento, que nos possibilita o contato de relação aqui no planeta Terra. Nós sabemos que esse corpo nosso está ligado a nós espíritos através do perispírito. Então nós somos, nesse momento aqui encarnados, uma tríade. O espírito, que sou eu, o perispírito, que é o meu corpo espiritual, que Paulo já falava em uma das suas cartas, em uma das suas epístolas, que nós tínhamos um corpo carnal e tínhamos um corpo espiritual, que morrendo o corpo carnal, ficaríamos com o corpo espiritual. E esse perispírito, esse corpo espiritual, me liga, me une a esse corpo físico, que é o meu instrumento de manifestação na Terra. Nós sabemos que nós temos 5 sentidos: o olfato, o paladar, o tato, a audição e a visão. E esses 5 sentidos no corpo emitem tudo que captam para o cérebro, que processa e nós respondemos a esses estímulos. Então é através do perispírito, do corpo espiritual, que as impressões materiais que são captadas pelos sentidos são transferidas para mim, espírito. Então, eu, Cláudio, espírito, recebo através do meu perispírito, meu corpo espiritual, todas as impressões que os sentidos do meu corpo captam da vida de relação e do meio ambiente. A grande questão é, depois da morte, quando esse corpo morrer, eu vou continuar sentindo a mesma coisa? Eu vou continuar sentindo as mesmas impressões? Frio, calor, se chover vou sair correndo para não me molhar? Como é que vai ser essa situação? Como é realmente isso? E olha o que diz aqui no Livro dos Espíritos. A lembrança que a alma conserva da dor pode ser muito penosa. Contudo, não pode ter ação física. Com efeito, o frio nem o calor podem desorganizar os tecidos da alma. E esta não pode gelar-se nem queimar-se. Por quê? Porque a matéria que é feito o corpo espiritual está numa vibração diferente da matéria do corpo físico. Estão em faixas vibratórias diferentes. Então, o frio não atinge o espírito, não atinge o corpo espiritual. O calor, o fogo, não consegue queimar o corpo espiritual, porque são matérias
em estados diferentes de vibração. Não há como ocorrer uma influência de uma sobre a outra. Mais adiante, aqui no Livro dos Espíritos, tem o seguinte dado. E, além disso, o agente das sensações externas no corpo, essas sensações estão localizadas pelos órgãos que lhes servem de canais. Destruído o corpo, as sensações ficam generalizadas. Ou seja, eu vou dar um exemplo. No corpo físico, o órgão que nos propicia ver são os nossos olhos. Quando o corpo físico morre e eu volto ao estado de espírito desencarnado, a visão ela ocorre por todo o meu ser espiritual. Eu, como espírito, enxergo por todo o meu ser. Quando eu reencarno, essa faculdade de enxergar, ela é direcionada ao órgão no corpo físico que tem essa função. A mesma coisa do ouvir. Quando eu reencarno, essa faculdade de ouvir, que em mim, espírito, no mundo espiritual, está em todo o meu ser, é direcionado para os órgãos da audição. Inclusive, no mundo espiritual, eu posso perceber a mensagem sem necessariamente precisar da palavra articulada, porque a linguagem do pensamento no mundo espiritual, ela é muito mais efetiva do que a nossa linguagem aqui no mundo material. Continua aqui o Livro dos Espíritos, nesse tópico, ensaio teórico sobre as sensações dos espíritos. Liberto do corpo, o espírito pode sofrer, mas esse sofrimento não é corporal. Claro, não tem mais o corpo, não é? Embora não seja exclusivamente moral, como o remorso, uma vez que ele se queixa. Muitas vezes os espíritos se queixam, às vezes, de frio, se queixam de dor, se queixam de calor, não é? Por que acontece isso? Ele não sofre mais no inverno que no verão. E temos visto passar através das chamas, sem nada experimentar de penoso. A temperatura não lhe causa, pois, nenhuma impressão. A dor que ele sente não é propriamente uma dor física, mas um vago sentimento íntimo que o próprio espírito nem sempre entende. Precisamente porque a dor não está localizada, não é produzida por agentes externos. É mais uma lembrança que uma realidade. Porém, uma recordação também penosa. E a gente aí vai ver a importância de uma das três forças do espírito. Nós temos três forças realmente potentes: o pensamento, o sentimento e a vontade. Então, muitas vezes, o espírito passou, quando encarnado, por momentos de muita dor, muitas vezes que antecederam a morte do corpo, e quando ele parte para o mundo espiritual, por conservar o perispírito, que tem certa semelhança com aquele corpo, ele ainda guarda a impressão daquela dor, a impressão daquele desconforto. Isso não quer dizer que ele esteja sentindo fisicamente, porque ele não tem mais o corpo físico. Está dando para entender? Mas é uma impressão que ele guarda. E isso pode acontecer ainda mais ostensivamente, de uma forma mais contundente,
em caso de suicídio, por exemplo. Existem relatos de espíritos que eles contam que sentiam os vermes comendo. Mas na realidade não tinha nenhum verme comendo o perispírito, o corpo espiritual dele, e muito menos o espírito, o ser espiritual. Os vermes estavam no corpo. Mas como no suicídio há uma ruptura abrupta dos laços perispirituais que unem o espírito ao corpo, o espírito ainda fica imantado. E essas percepções dolorosas do corpo lhe surgem como imagens dolorosas. Mas não existe nenhum verme corroendo o perispírito, nem tampouco o corpo físico. Mas ele tem essa impressão que é extremamente dolorosa. Mas graças a Deus e aos bons espíritos, isso passa e normalmente esses companheiros são socorridos. Não é? Então, uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo: e se colocasse, por exemplo, um espírito dentro de uma fornalha, não ia queimar o perispírito? Não. Não queima. São faixas vibratórias diferentes. Não há interferência a esse ponto. Não é? Não há interferência. Mas se um espírito que tivesse recém-desencarnado, que não tivesse ainda percebido que desencarnou, e visse uma fornalha e fosse se aproximando, ele ia ter essa sensação. Porque a mente dele, olha a força do pensamento, ia gerar essa impressão, não é? Eu vou contar uma história que é muito interessante, que foi uma brincadeira que nós fizemos na época da faculdade, da Universidade Católica, que eu estudava lá fisioterapia. E aí eu combinei com 2 colegas. Esses 2 colegas meus ficaram escondidos. E aí uma colega chegou para conversar comigo. E ela começou a conversar comigo. E no meio da conversa eu disse: fulano, você está bem? Ela disse: por quê? Digo: não, porque você está assim meio pálida. Não é? Mentira, viu, gente? Você está meio pálida. Ela fez: é mesmo, Cláudio? Não estou sentindo nada, não. Aí o outro colega veio, se aproximou, como se não tivesse nada combinado. Como é que vai, Cláudio? Como é que vai, fulana? Aí começou a conversar, olhou para ela: você tá bem, fulana? Ela fez: e o que foi? Não, você tá assim pálida, seus lábios estão ficando meio arroxeados. Aí ela: ai meu Deus. Daqui a pouco chegou o outro: fulano, você tá se sentindo bem? Você tá pálida? Ela: eu acho que eu vou desmaiar. E a gente começou a rir e disse que era brincadeira. Mas ela estava sendo, naquela brincadeira de mau gosto, coisa de jovens, ela estava sendo induzida. E o pensamento estava gerando nela um mal-estar que, em realidade, ela não tinha. Para que nós possamos perceber, não é, essa força que tem o pensamento. Não é? Tem espíritos que não sabem ainda que desencarnou, que estão na rua, se chover, sai correndo para não se molhar. Não é? Continua aqui. Leiam esse tópico, esse capítulo. É o livro 2, capítulo 6. Ensaio teórico sobre a sensação nos espíritos. Aí continua aqui. O perispírito, corpo espiritual, desprendido do corpo, experimenta a sensação, mas como esta não lhe chega mais por intermédio de um canal limitado, ela é generalizada. Ora, como na realidade ele não é mais que um agente de transmissão, pois é no espírito que está a consciência, resulta disso que, se pudesse existir um perispírito sem espírito, ele não sentiria mais do que um corpo morto. Ou seja, o perispírito, ele é um agente de transmissão. De transmissão. No mundo espiritual, evidentemente, ele funciona, né, como
um individualizador do espírito, no sentido de mostrar a imagem da última encarnação. Então dá para você ver, Maria Dolores, é Bezerra de Menezes, porque ele faz com que a gente, guardando a fisionomia da última encarnação, o perispírito mostra para a gente que é tal espírito ou tal espírito. O perispírito também, ele é um agente muito importante nas comunicações mediúnicas. E na reencarnação, ligando o espírito ao corpo. Mas o perispírito não pensa. O perispírito não raciocina. Ele é um instrumento, ele é um envoltório do espírito. Isso tem que ficar bem claro. E aqui, no estudo de Kardec dos espíritos, deixa bem claro que se você tivesse a possibilidade de ter um perispírito sem espírito, seria a mesma coisa que um corpo morto. Ele é apenas mais um corpo que o espírito utiliza. Esse no mundo espiritual. Tá certo? Vamos lá? Continuar? Poder-se-ia dizer que as vibrações moleculares se fazem sentir em todo o ser e chegam, assim, ao seu sensório comune, que é o próprio espírito. Embora de um modo diferente, e pode ser também como uma impressão diferente, o que produz uma modificação na percepção. Eles ouvem o som da nossa voz, os espíritos, ouvem o som de nossa voz. Entretanto, nos compreendem sem o auxílio da palavra, apenas pela transmissão do pensamento. Isso vem em apoio ao que dissemos. Essa penetração é tanto mais fácil quanto mais o espírito está desmaterializado. Quanto à visão, ela independe da nossa luz. A faculdade de ver é um atributo essencial da nossa alma. Para ela não há obscuridade e apresenta-se mais extensa, mais penetrante para os que estão mais purificados. Ou seja, no mundo espiritual, um espírito chegando aqui no lugar escuro, ele vê normalmente. A escuridão para ele não é obstáculo. Quem não consegue enxergar na escuridão somos nós encarnados por causa do nosso olho que não tem esse poder. Mas desprendendo-nos do corpo em um mundo espiritual, em uma alta faixa vibratória, a escuridão para o espírito não é obstáculo algum. Continua ele. A visão é sempre ativa, mas eles podem, reciprocamente, tornarem-se invisíveis uns aos outros. Quanto à sua extensão pelo espaço infinito, no futuro e no passado, depende do grau de pureza e elevação do espírito. Ou seja, quanto mais elevado o espírito, mais as suas faculdades espirituais são potentes. Os espíritos mais elevados conseguem ler os pensamentos dos espíritos mais inferiores, os pensamentos dos encarnados. Conseguem perceber os sentimentos mais profundos. Jesus fazia isso. Jesus penetrava nos pensamentos. Ele sabia quem era hipócrita, quem era verdadeiro. Ele sabia quem tinha sentimentos bons, quem tinha sentimentos ruins. Ele sabia quem estava nas trevas e quem estava na luz. Porque ele, sendo um espírito superior, ele tinha uma visão completa de tudo que o cercava. Via à distância, curava à distância. Ou seja, quanto mais o espírito evolui, mais potencializam-se as suas faculdades e menos influência ele sofre do plano material. Olha, excelente esse capítulo. Ensaio teórico sobre a sensação nos espíritos. Então, quanto mais materializado for o espírito, quanto mais apegado às coisas da matéria,
mais sensações voltadas à matéria ele vai sentir. Por isso que chega espíritos nas mediúnicas se queixando de dor, se queixando de tontura, se queixando de falta de ar, se queixando de náuseas, porque eles estão apegados. Aquelas sensações não são sensações corporais, materiais, porque eles não têm mais o corpo físico. Mas a impressão ficou. Lembra do pensamento, da força do pensamento, da historinha que eu contei da minha colega na faculdade? Então isso fica gravado. Mas à medida em que eles vão tomando consciência que são espíritos, que eles vão se percebendo no mundo espiritual, essa influência da matéria vai diminuindo. E eles vão se tornando, aos poucos, pessoas, espíritos relacionados ao plano onde se encontram e se desligando do plano dos encarnados. Então, volto a dizer que esse capítulo tem muitas... Eu risco meu livrinho todo, ó. Risco ele todo. Então vamos estudar esse capítulo, muito interessante, sobre o ensaio teórico, sobre a sensação nos espíritos. Espero que eu tenha deixado vocês cheios de dúvidas, não é? Cheio de dúvidas. Não tenho a intenção de trazer respostas. Tenho a intenção de gerar dúvidas, questionamentos, porque aí nós vamos para os livros e vamos estudar. Conhece a verdade e ela vos tornará livres. Temos 3 forças: pensamento, sentimento e vontade. E é com o sentimento que eu utilizo a minha vontade para externar o meu pensamento de muita paz para todos nós, de muita luz. Que Jesus nos abençoe e até o nosso próximo encontro. Muita paz.